Olá, meus amigos e minhas amigas. Recentemente o STF, no julgamento de um agravo em recurso extraordinário, acabou decidindo que não vige mais o regime de separação obrigatória para aqueles que contraírem matrimônio ou união estável após os 70 anos. Por muitos e muitos anos, decorrente das ordenações filipinas, houve no Brasil o regime de separação obrigatória para aqueles que atingissem determinada idade. O STF entendeu que esta limitação ela viola direitos fundamentais. E no julgamento, dentro dos debates, acabou sendo decidido que não existe mais o regime de separação obrigatória no Brasil. Quer dizer, então, que acabou o regime de separação de bens? Não. Continua existindo o regime de separação convencional, que é aquele regime onde as partes estabelecem em contrato ou em pacto antenupcial o seu regime de bens, optando pela separação de bens. Ou seja, cada cônjuge vai gerir os seus bens de forma independente. O regime de separação obrigatória deixa de ser obrigatória, mas ainda prevalece, segundo o entendimento do STF, o regime de separação legal, aquele que advém da lei. Ou seja, aquela pessoa que contrair um matrimônio ou iniciar uma união estável após o limite de idade de 70 anos, vai valer como padrão, default, regra geral, o regime de separação legal de bens. É legal porque ela decorre da lei. E, em virtude do julgamento, as partes podem estabelecer, neste caso, através de escritura pública, no caso da união estável, um regime de bens diverso, um regime de bens diferente do da separação legal, podendo escolher ou o regime da comunhão universal, em que se comunicam todos os bens, ou da comunhão parcial, que se comunicarão os bens adquiridos na constância desta união. Passa a valer, então, no caso da comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união, passa a valer a regra da presunção de esforço comum. Como o regime de separação legal não desapareceu do ordenamento jurídico, no caso de óbito, no caso de sucessão, aquele que iniciou o regime após 70 anos não se tornará herdeiro dos bens particulares, daqueles bens que não se comunicam. Ele será meeiro dos bens adquiridos de forma onerosa, com aquela, como disse, presunção de esforço na aquisição, presunção de esforço comum. Havia uma dúvida se ainda iria viger ou não este regime. O meu entendimento é que sim, o regime de separação legal permanece. Então, como fica? Menos de 70 anos, regime convencional, regime da separação convencional pela convenção. Em caso de óbito, este se torna meeiro dos bens adquiridos de forma onerosa, ok? E herdeiro dos bens particulares, aqueles havidos antes da união ou recebidos também como doação. Esta questão da herança é como se o companheiro se igualasse, estivesse no mesmo patamar de um filho. Então ele iria concorrer, esses bens iriam ser divididos de maneira igual. Isso para menos de 70 anos. Depois de 70 anos, iniciado a convivência após os 70 anos, então
permanece o regime de separação legal. Então, este companheiro, esta companheira, não se tornará herdeira, ou seja, metade, os bens particulares, a metade, continua então sendo com os filhos. E os bens adquiridos de maneira onerosa, 50% para o cônjuge sobrevivente, para o companheiro supérstite sobrevivente, e a outra metade então será dividida entre os herdeiros. No regime de separação legal, nunca o sobrevivente será herdeiro, ok? A questão é muito simples, muito fácil de se solucionar. Houve num primeiro momento bastante euforia, mas eu vejo que a questão agora está muito clara e acaba permitindo com que as pessoas possam dispor melhor do seu patrimônio. Já havia a questão testamentária, já havia a questão da doação de metade do patrimônio, era possível fazer isso, e agora também é possível estipular regimes, como da comunhão universal ou também da comunhão parcial. Espero que tenham entendido, espero ter colaborado nesse pequeno drops que eu entrego para vocês. Um abraço.